Olá, meu nome é Nayara, sou professora de matemática e agora a gente vai falar um pouquinho sobre resolução de equações de segundo grau incompletas. Então vamos lembrar, uma equação de segundo grau é aquela que tem uma igualdade e o maior expoente da incógnita é 2, então é uma equação de segundo grau. Porém, nós temos dois tipos, as completas e as incompletas. Completas são aquelas que temos ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, então nós temos um trinômio. As incompletas normalmente são ou só um monômio ou binômios, ou seja, se elas são incompletas, faltam alguma coisa. Lembrando que o a é o único parâmetro que nunca pode ser zero, porque se ele for zero, nós não temos uma equação de segundo grau, o b e o c, tanto faz. Então vamos lá ver como que a gente resolve? Bom, primeiro caso, uma equação incompleta, tá? Onde o c é zero. Então, peraí, como é que eu enxergo que aqui o c é zero? Vamos relembrar, ó. O a é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado. Então, aqui, ó, é 1x ao quadrado. O meu a é 1. O b é o que multiplica o x elevado a 1, que a gente omite o expoente aqui. Então, menos 5. E o c é o número que é independente, ele é chamado de termo independente, ou seja, ele não precisa de incógnita. Nesse caso, o c é zero. Portanto, a gente tem uma equação incompleta. Sempre que uma equação incompleta tiver o c igual a zero, a gente resolve dessa forma, que é mais simples. Porém, depois, se você quiser utilizar o método da completa para resolver a equação incompleta, também funciona, só que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, aqui, como é que eu vou resolver? A gente vai relembrar fator comum. O que é fator comum? É o que esses dois termos aqui, né, esses dois monômios, têm em comum. Então, fator comum, o que esses dois têm em comum? Os dois são múltiplos de x. E aí eu abro parênteses aqui, porque é como se eu estivesse fazendo o inverso da distributiva. Então, se eu faço a distributiva, eu tenho que chegar nessa resposta. Então, eu quero voltar. X vezes quanto dá x ao quadrado? X vezes x. X vezes quanto dá menos 5x? X vezes menos 5. Portanto, se eu fizer a distributiva, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 5, menos 5x. Perfeito. E aqui, percebam que a gente tem um produto nulo. O que é um produto? O produto é o resultado de uma multiplicação. Então, eu tenho o resultado de uma multiplicação que dá zero. Então, pensem aí, quando é que uma multiplicação é zero? Quando um dos termos for zero, ou seja, um dos fatores, né, for zero. Então, eu preciso que ou esse x seja zero, ou esse x menos 5 seja zero. Um deles tem que ser zero para que uma multiplicação seja zero. Pensem aí, ó, 0 vezes 1 é zero. Por quê? Porque um dos termos que eu multipliquei é zero. Se eu fizer 1 vezes qualquer outro número que não seja zero, a resposta não vai ser zero. Portanto, a gente tem duas opções aqui. Eu tenho que o x aqui de fora é zero, ou o x menos 5 que está dentro do parênteses é zero. Portanto, aqui eu consigo resolver. Virou uma equação de primeiro grau. Então, menos 5 mais 5. Então, nesse caso, qual é a minha solução? Ou é zero, ou é 5 positivo. Lembrando que solução, tá? São os valores que você encontrou que satisfazem essa equação, ou seja, são chamados de raízes. As raízes dessa equação, 0 e 5. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o de baixo. Continuando, não sei se vocês perceberam, mas eu tive que colocar um x aqui, eu tinha esquecido de colocar no exemplo. Então vamos lá, ó. Mesma coisa do de cima. Eu não teria como eu resolver da forma que a gente resolvia a equação de primeiro grau antes, porque quando a gente fazia a equação de primeiro grau, a nossa intenção era sempre isolar a incógnita. Então, deixar a incógnita de um lado do igual e os números do outro. Só que aqui a gente tem incógnita nos dois lados, então, assim, nos dois lados, não, nos dois termos, né, nos dois monômios. Então, não tem como, não adianta passar o x para lá e não vai resolver nada. Então, como é que a gente vai resolver? Da mesma forma do de cima. Então, sempre que a minha equação for incompleta, com c igual a zero, eu vou usar fator comum para resolver. Então, vamos de novo. Vamos ver como que é o meu a, o meu b e o meu c aqui. O meu a é o que multiplica o x ao quadrado, é 2. O meu b é o que multiplica o x elevado a 1, que é 11. E o meu c é o termo independente, que é o número que sobra, então não tem, é zero. Então, fator comum. O que esses dois têm em comum? Nesse caso, os dois têm só o x de novo. Porque esse é múltiplo de 2, esse é múltiplo de 11, como os números são primos, não são múltiplos entre eles. Então, x vezes quanto dá 2x ao quadrado? X vezes 2x. Perfeito. Mais x vezes quanto dá 11x? X vezes 11. Isso tudo tem que ser igual a zero. E, de novo, a gente tem um produto nulo, uma multiplicação que dá zero. Quando é que isso acontece? Quando um dos fatores for
zero. Então, ou esse x aqui é zero, ou tudo que tem dentro desse parênteses é zero. E aí, aqui a gente tem uma equação de primeiro grau, que aí a gente vai usar o letra para um lado, o número para o outro, né? Então, ó, mais 11, passa para lá, menos 11. Gente, lembrando que o passa para lá é só o jeito mais rápido e que a gente decorou mais fácil de resolver, de pensar. Mas lembrando que a gente está subtraindo 11 dos dois lados da igualdade, tá? E o 2 que está multiplicando, passa dividindo, mesma coisa, estou dividindo dos dois lados. Se não der para dividir ou simplificar a fração, acabou. Então, a minha solução, ou seja, as raízes que eu encontrei aqui, são 0 e menos 11 sobre 2. Se quiser transformar em decimal também pode, mas eu prefiro deixar em fração. E agora, vamos falar quando o B for zero. Quando o B for zero? Bom, o A, nesse caso, é 1. O B é zero. Por que o B é zero? O B é o que multiplica o x elevado a 1. Eu não tenho x elevado a 1 aqui. E o meu C é o número, né, o termo independente é o número que sobra, menos 16. Perfeito. A gente percebe que é uma equação de segundo grau incompleta, onde falta o B. Beleza. Essa aqui a gente pode usar aquele método que a gente lembra lá da equação do primeiro grau, que é letra para um lado e número para o outro. Por quê? Esse aqui é uma incógnita e esse não. Então, perfeito. Então, eu já vou passar o menos 16 para lá, que fica 16. E agora, como é que eu faço para fazer a operação inversa da potência? Porque quando a gente tem uma equação, a gente sempre faz assim, bom, se está mais, passa menos, se está vezes, passa dividindo e assim vai indo. A operação inversa da potência é a raiz. Então, eu vou fazer a raiz quadrada. Se aqui fosse um expoente 3, você ia fazer a raiz cúbica. Se fosse um expoente 4, raiz quarta e assim sucessivamente. Só que tem um detalhe aqui. Então, eu vou fazer a raiz quadrada de 16. Porém, eu vou sempre usar o mais ou menos aqui. Eu vou explicar por quê. A gente está procurando a raiz quadrada do número 16. Raiz quadrada de um número é que número vezes ele mesmo, ou que número ao quadrado dá ele. Só que percebam que tanto o mais 4 é raiz, porque mais 4 vezes mais 4 é mais 16. E o menos 4 também, porque menos 4 vezes menos 4 também é mais 16. Então, tanto o mais quanto o menos são soluções dessa equação. Portanto, nós temos que menos 4 e mais 4 são raízes dessa equação. E isso sempre é válido, sempre que eu tiver uma potência par, tá? Então, sempre que a gente passar a raiz, né, de um expoente par, a gente faz o mais ou menos, tá? E aqui, bom, mesma coisa que o anterior, vamos ver por que ela é incompleta. O A é 3, o B é 0, porque eu não tenho nada multiplicando x elevado a 1, e o C é menos 27. Perfeito, equação incompleta, B igual a 0, eu posso resolver dessa forma toda vez. Que é o jeito mais simples do que usando a formulinha, que a gente vai ver no próximo vídeo. Então é o seguinte, deixo aqui e passo o menos 27 para o outro lado, que vira positivo, 27 positivo. Perfeito. Só que antes de passar a raiz, eu preciso passar esse 3. Lembra que a gente sempre quer deixar a incógnita sozinha e os números do outro lado. Então, ó, o 3 está multiplicando, passa dividindo. 27 dividido por 3, 9. E agora sim eu vou passar a raiz. Então, mais ou menos a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 a gente já sabe que é 3. De novo, porque tanto mais 3 quanto menos 3 ao quadrado dá mais 9. Portanto, a solução é menos 3 e mais 3. Beleza?